Você que pode e quer ficar de pé, eu te convido para nós orar. Aleluia, Pai. Amém. O texto que nós vamos ler é 2 Reis, capítulo 6, onde nós vamos ler, onde nós vamos estar falando nessa noite mais um pouco da palavra de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Eliseu, capítulo 6, a partir do versículo 1. É onde vamos estar lendo. Todos encontrou? Amém. Marca, põe o seu dedinho aí abençoado e vamos orar. Aleluia. Querido Deus e amado Pai, nós ouvimos teu louvor, nós te adoramos. Meu Deus, nós já tivemos algo especial na presença de Deus. O Senhor já tem falado, mas agora, Senhor, nós queremos ler a tua palavra, que é de suma importância, Senhor. Espírito Santo de Deus, que está aqui nessa noite para nos ajudar. Senhor, nós não sabemos nada da tua palavra, mas o Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor, é aquele que nos ensina, conhece ponto e vírgula da tua palavra, Senhor. E está aqui nessa noite para falar além das minhas palavras. Por isso, que cada coração seja alcançado através da palavra de Deus, tanto que estão aqui, aos que estão do outro lado da tela. Por isso, Senhor Jesus, abençoe essa palavra, Pai, no nosso coração e no nosso entendimento, Pai, e amém. Vamos. Amém. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1, onde vamos ler, né? Eliseu dirigia um grupo de profetas, e um dia eles pediram: o lugar onde moramos com você é muito pequeno. Dê licença para nós ir até o Rio Jordão, a fim de cortar algumas árvores e construirmos uma casa maior. Podem ir, respondeu Eliseu. Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles, e Eliseu aceitou. E eles saíram junto. Quando chegaram ao Rio Jordão, começaram a trabalhar. E um deles estava cortando uma árvore, e quando de repente o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. O que vou fazer, Senhor? Gritou ele para Eliseu. O machado era emprestado. Onde foi que caiu? Perguntou Eliseu. O homem mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um galho, um pedaço de árvore, e jogou na água, e fez o machado boiar. Pegue, mandou ele, e o homem esticou no braço, pegou, e esticando o braço, o pegou. Amém. Deus abençoe, pode sentar, irmãos, aleluia, aleluia, glória a Deus, irmão. Quero te dizer nessa manhã, nessa noite, que o esticar o braço é meu e você. Eu preciso estender a mão para receber algo de Deus nas nossas vidas. Eu preciso de ter essa atitude, de estender as mãos, primeiro fazer. Quem pegou não foi Elias, não foi Eliseu, mas quem pega é o próprio dono do machado. Amém, irmão? E nessa noite eu queria falar um pouco sobre chamado. O pastor Reinaldo já leu em Coríntios, onde fala dos dons do Espírito Santo de Deus, do chamado dos homens, e eu quero nesta noite falar sobre chamado. O que é o chamado de Deus? O chamado de Deus é uma convocação, é alguém que nos chama para exercer uma obra, fazer um trabalho, para realizar alguma coisa. Esses são o nosso chamado, são um convite. Eu te pergunto, o que é um convite? Você e eu podemos muito rejeitar um convite. Talvez alguém diz: Zé Vitório, me manda um convite e diz: Zé Vitório, eu quero que você vá no casamento do meu filho, ou no aniversário meu, e ele me passa um convite. Agora, eu tenho muito direito de ficar se eu quero ir ou se eu não quero, saber do que está escrito ali, está escrito, no convite vem escrito, sim ou não?
Eu posso muito bem enrolar aquele convite e jogar fora, e não querer ir participar do convite, do qual o amigo me convidou. Eu preciso de entender que o chamado de Deus, ele é opcional. O chamado de Deus não é intimado, não é uma intimação, como o juiz faz, que te intima, e você tem que comparecer. Não, o chamado de Deus é opcional. Você pode querer e pode não querer. Só que tem uma coisa: um dia tu será intimado para dar conta do chamado do qual eu e você não quis. Um dia daquele convite que o Senhor te chamou para fazer a obra, para fazer aquilo a qual Ele te designou a fazer, e eu não fiz, você e eu será intimado na presença do juiz final para dar conta de tudo aquilo que eu e você não fez. A Bíblia conta a história dos jovens talentos. Uns ganhou 5, outro ganhou tanto, e um ganhou só 1. Aquele que só tinha 1 ficou com raiva, disse, eu creio assim, eu ganhei só 1, não vou fazer nada com essa coisa, eu vou enterrar isso. A Bíblia diz que ele vai enterrar o seu talento. Só tinha 1, ainda enterrou ele ainda. Os outros trabalhou e ganhou mais. E no final, a Bíblia conta bem claro, que aquele dono chamará 1 por 1, e vai acertar conta do seu chamado, daquilo que foi designado para que eu e você possa fazer nessa noite. Como você tem reagido diante do chamado de Deus? Como você tem servido, como você tem vindo, como eu e você tem lidado? Tem dado crédito ou tem simplesmente se enrolado e jogado fora o convite que Deus tem me chamado, eu e você, nessa noite? Quando você olha para o chamado de Deus, às vezes, é igual eu te falo, o pastor falou, o chamado de Deus vai inserir muitas pessoas, muitos chamados, mas tudo é chamado. Alguns é pastor, alguns é profeta, alguns são evangelistas, outros mestres, outros diaconisa, outros recepcionistas, outros zelador da igreja, outros que cantam no louvor. Todos são chamados de Deus, e é tudo da mesma forma. Não tem ninguém que prega aqui, o pregador seja maior do que o que está na recepção, não. Deus não faz exceção de pessoa e de chamado. E cada chamado que você tem e eu tenho, vem juntamente uma ferramenta. Deus te concede uma ferramenta juntamente com o seu chamado. Aqui nesse texto é um machado que está inserido no chamado de Eliseu. E eu preciso de entender a cada dia, de dar valor no chamado a qual Deus tem me chamado. O pastor Reinaldo me convidou, o pastor Reinaldo me chamou, e eu podia muito bem dizer, não vou, não quero. É uma opção minha, de não querer ou de querer. Esse é o chamado de Deus, e eu e você, de você querer ou de você não querer. Só que um dia tu terá que dar conta de tudo aquilo que Deus mandou, e eu e você fazer, e nós não faz. Por isso, fica atento no que Deus tem para mim e para você nessa noite. Quando você olha o chamado, talvez você olha no geral. Eu quero te dizer nessa noite, o chamado não é só ministerial, não. O chamado também vai ser no geral. Como eu posso dizer? Você é chamado para ser um bom pai. Você é chamado para uma boa mãe, para ser uma boa mãe. Você é chamado para ser um bom filho. Você é chamado para ser um bom patrão. Você é chamado para ser um bom funcionário. E eu te pergunto, isso é um chamado, tem um chamado maior do que ser um chamado de pai, ser um chamado de mãe, mais responsável, tem? Né, Renata? Agora você está nessa, viu? Você está brincando? Você ria de mim, né? Agora tu vai pagar. Mas graças a Deus, Deus está dando graça. Brincadeira. Então eu preciso de entender que eu preciso de dar valor naquele chamado a qual eu preciso. Não adianta eu fazer todo o chamado de Deus, ser um pregador, ser um homem do círculo de oração, ser um levita, se é quem for, se eu não exercer os outros requisitos da qual Deus me chamou e me propôs, para que eu seja um bom pai, para que eu seja uma boa mãe, para que eu seja um bom filho, para que eu seja um bom empregado, para que eu seja um bom obreiro, para que eu seja quem for que Deus me chamou dessa noite. Não adianta. Não é porque você põe comida na mesa que você é um bom pai. Não é porque você é mãe que lava roupa e lava a casa e faz comida para o marido que você é uma boa mãe.
Não é porque você é filho, que ajuda naquilo que pode, que deva na sua casa, que você é um bom filho. Não é não, você pode ser melhor. Tem funcionário que está todo dia na empresa, mas é um péssimo funcionário. Tem patrão que é péssimo patrão, já vi isso demais. Não é porque é bom patrão, ele pode ser um patrão bom, ele pode ser um funcionário bom. Quem é aquele bom pai? É aquele que cuida, é aquele que se zela, é aquele que está ali todo dia, é aquele que ama. A mãe é a mesma forma, irmão. Não podemos ser só por causa que não. Eu tenho que desempenhar um papel de pai, de mãe, de filho, de quem seja for. Não adianta você, bonitão, cantar aqui, ó, lindo e maravilhoso, desonrar seu pai e mãe. Aqui em cima canta muito bem, é lindo e maravilhoso. Chega em casa, grita com seu pai, grita com a sua mãe, desonra seu pai, desonra sua mãe. Isso não adianta nada. O seu ministério, o seu chamado não vai à frente. Não adianta eu pregar bonito aqui e não ser ninguém na minha casa, ser um grosseiro, ser uma pessoa assim. Eu preciso de fazer tudo isso, mas eu preciso de fazer todo o meu chamado, na qual Deus me concede na família. Então lembra, você precisa de fazer todas essas coisas, mas também fazer a obra de Deus. Porque se eu sou pessoas mentiroso, enganador, todo esse tipo de pessoa, e faz a obra, não tem nenhum valor. Deus te cobrará mais tarde do mesmo jeito. Tem homem, irmão, que parece que é casado com a igreja. Parece que a esposa dele é a igreja. Eu já falei isso e falo de novo. A sua esposa, você é casado é com a sua esposa. Não é casado com a igreja, não. Tem gente que despreza toda a família e cuida da igreja. Está certo ou está errado? Claro que está errado. Se eu não cuido dos meus, que estão na minha casa, como eu vou cuidar da igreja? Tem mulher que acha que casou, foi com o noivo, já é casada. É apenas o noivo ainda. A noiva só toma depois que casa, que vai cuidar do marido. Você e eu ainda é noiva. Nós devemos sim fazer para o noivo, mas devemos cuidar da nossa casa. E às vezes, muitas vezes, nós abrimos mão muito para um lado e deixamos a outra. Coloca na balança tudo, os dois chamados seu, o chamado de Deus e o chamado, vamos falar no geral. Faça isso que você vai ver como Deus se agrada das coisas. Eu preciso colocar na balança e ver que Deus vai estar trabalhando. Então você tem um chamado de Deus nessa noite, aleluia. E o texto que nós acabamos de ler, nós encontramos Eliseu, que era dono, que era professor de uma escola de profeta. Havia 3 escolas naquela época, uma em Jericó, uma em Betel e essa no Rio Jordão, às margens do Jordão. E cujo professor era Eliseu, que estava ali. Que era uma escola de profeta? Nada mais que hoje um seminário. Deveria ser um seminário teológico hoje, né? Que deveria. Os alunos iam para aprender, aqueles que tinham chamado para ser profeta, estavam ali na escola, e queriam ir para a escola e aprender. Então, Eliseu era o professor da escola. E quando você lê, você vai ver que todo profeta tinha um ajudante. Sim ou não? Os profetas tinham um ajudante. Eliseu tinha Geazi. Elias tinha um profeta, tinha um ajudante anônimo, que não fala o nome. Que não fala o nome do ajudante. E todo profeta tinha esse ajudante. E quando o ajudante era o melhor aluno na escola, sabe o que ele tinha? Ele tinha um privilégio para fazer um estágio, ser estagiário, junto com o profeta. O profeta falava, vem cá, vou te escolher, Geazi, você é o melhor aluno meu, eu vou te escolher para que você esteja comigo todos os dias, andando comigo dia e noite, para aprender, para que você seja. Então ele escolhia um dos melhores alunos, para ser ali o ajudante deles, e Geazi é um dos escolhidos. Quando você lê, João Batista diz, eu não mereço a desatar a sandália do meu mestre. Em outras palavras, eu não sirvo nem para ser discípulo. Então, aquele ajudante, aquele menino, aquela pessoa que estava diante do profeta, ele tinha esse privilégio.
o profeta chegava, ele já estava para desatar a sandália dele, desamarrar. Ele chegava à noite, ele estava ali. Levantava, o jovem já estava ali para calçar a sandália, para começar um dia. O jovem estava ali o dia todo, auxiliando o profeta. E João Batista diz: eu nem para isso sirvo. Eu nem para isso sirvo para desatar a sandália do meu mestre. Nem para ser discípulo de Jesus eu não presto, mas eu estou aqui. Quantas pessoas têm honra para isso e não dá valor nenhum à honra a qual é dado? Eu preciso de dar valor nas honras a qual as pessoas me concedem. Elias vai aparecer no capítulo 17, dizendo que não vai mais chover. Passa um versículo, de um capítulo ao capítulo 18, vai passar 3 anos. Talvez nós lemos a Bíblia e não entendemos. Acho que a sequência do capítulo 17 ao capítulo 18, passa 3 anos ali. E o profeta Elias tem um ajudante, um anônimo. E quando ele aparece para fazer aquele ali no Monte Carmelo, reúne todo o povo, onde a matança dos profetas, que faz aquele sacrifício ali, o seu ajudante estava lá, com certeza. O ajudante de Elias viu aquele fogo descer, queimar toda a pedra, todo o sacrifício, e até a água que estava ali. O ajudante viu. Passou, depois de tudo aquilo ali, que o ajudante viu, o profeta fez, o que aconteceu? Chegou e aí ele falou assim: vai lá no alto do monte, do morro, e vê para mim se veja alguma coisa, do lado do mar. O ajudante foi e não viu nada, voltou, vai lá de novo. Você conhece a história? Ele, na 7ª vez, ele disse: eu vejo uma nuvem da mão de um homem. Então, ele disse: volta e corre, avisa para o rei, que na perna, porque vai chover. O ajudante até ali estava. Enquanto estava tudo muito bem, enquanto estava vendo o sinal, quando estava vendo milagre, quando o fogo caía, o ajudante estava junto com o lado do seu profeta. Estava assim. Mas quando é no capítulo 19, que vai a partir, agora vem a perseguição de Jezabel. Eu juro que amanhã, nessa hora, tu está morto. E aí Elias vai ter que fugir para não ser morto. O que Elias faz? Foge. Você não vê mais o ajudante de Elias. O ajudante desaparece misteriosamente, não vê mais. Elias procura o seu ajudante: cadê meu ajudante? Não tem mais, cadê ele? Sumiu, foi embora. Elias prossegue o caminho sozinho. Há muitas pessoas que não suportam as lutas da vida, os problemas, a adversidade, quando o seu chamado, Deus te chama e você não aguenta. Sabe por quê? Porque não tem uma vida com oração, não tem uma vida de jejum, não tem uma vida de leitura da palavra, e falta muita coisa, e não está ali. Irmão, não significa que você e eu tenhamos chamado de Deus, que nós estamos isentos de luta, não temos não. Eu preciso estar ao lado todo dia do meu rabino ali. Esteja com luta, eu tenho que estar junto. Está bem, eu preciso estar junto. Aí o pastor Reinaldo me precisa amanhã. Cadê o Zé Vitório? O Zé Vitório já deu na perna. Cadê as lutas? Há quantas vezes que nós somos amigos, somos companheiros no momento de bem, mas quando a luta vem, quando o momento chega, que a porca, eles falam, vai piar, aí sim, não tem mais ninguém, o ajudante já desapareceu. Quem é ajudante nessa noite aqui? Você é ajudante do Eliseu? Nós temos um Eliseu aqui nessa noite, que conta comigo e com você, que tem um chamado de Deus para mim e para você nessa noite, e tu tem visto o que Deus tem para nós nessa noite ou não? Tu tem suportado as lutas e os problemas, ou tem dado fora na hora que as provas e as lutas vêm? Eu preciso de estar junto com o meu Eliseu, eu preciso de estar junto com o meu rabino aí, conta comigo. Sou seu ajudante, pastor. Elias segue, Elias olha para os que não tem ninguém, o seu ajudante foi embora. Mas a Bíblia diz que Elias prossegue caminhando, chega num lugar e dá vontade de morrer, ele deita debaixo de um carvalho, e não, cansado, um anjo chega e toca nele e diz: acorda, levanta e coma alguma coisa. Elias levantou e houve um pão assado e uma jarra d'água. Ele comeu e bebeu, dormiu de novo, tocou de novo, coma novamente. A Bíblia diz que ele come e levanta e caminha 40 dias e 40 noites. Todo mundo que é alimentado pela palavra de Deus, o que alimenta o homem é a palavra, é o jejum, é a oração.
Crente que não jejuma, crente que não ora, crente que não lê a Bíblia, crente que não consagra a Deus, crente que não tem comunhão com Deus, não suporta. Ele não tem força para caminhar nas suas perseguições. Por isso que muitas pessoas têm vazado fora, têm ido embora nas suas lutas, na sua adversidade. Tem deixado o seu Elias, seu Eliseu sozinho. Muitas vezes tem deixado. Falta de pão, falta de água. Tem alimentado todo dia da palavra de Deus? Tem alimentado ou não? Ou tem alimentado alguma hora, algum dia? Como está a sua vida diante do pão e da água? Tem comido, tem alimentado ou não? Tem gente que nunca leu a Bíblia inteira, irmão. Tem 30 anos de Bíblia, nunca leu a Bíblia. Tem gente que não conhece. Eu preciso de ler, irmão. Eu preciso de estudar. Eu preciso de orar. Eu preciso de jejuar. Eu preciso de buscar a Deus, para que eu suporte as perseguições que vêm sobre a minha vida. Elias vai seguir sozinho, irmão. Ele prossegue porque ele é um homem de Deus. Ele procura o seu ajudante e não tem mais ninguém. Mas quem é homem de Deus, ainda que esteja só, prossegue o caminho. Eu creio que todos nós podemos abandonar o pastor aqui, o nosso Eliseu aqui. Se ele é um homem de Deus, ele prossegue sozinho e lutando, até aparecer mais alguém para ajudar. E Elias vai caminhando sozinho, mas a Bíblia fala que em certo momento ele chega, ele encontra um homem chamado Eliseu, que está arando a terra, que está trabalhando ali. Elias chega e pega a capa e joga sobre Elias, sobre Eliseu. Eliseu entende o momento na hora. Não vou perder a minha oportunidade, não. Ô Elias, eu posso ir despedir da minha família? Ele diz, pode, não te impeço. Ele vai lá e faz, ele entendeu o chamado de Deus na vida dele. Tem cristão que não entende o chamado que Deus tem para você. Você precisa buscar, entender. Tem gente que tem um ministério da flor da pele, que só você vê e fala, esse cara é isso. Tem gente, tem criança que você olha assim e fala, essa criança quando crescer vai ser isso. A coisa está bem na flor da pele. Mas tem pessoas que estão mais profundo, tem que avucar um pouquinho para descobrir o seu dom, o seu chamado. E você tem um chamado assim. Todo mundo tem no mínimo um chamado, um dom. Todo mundo é chamado por Deus e tem no mínimo um dom. Isso a Bíblia é bem clara conosco. Então Elias joga a capa sobre Eliseu. Eliseu entende o chamado. E no mesmo momento ele pega os bois e mata. Pega as cangas, o arado que também era de pau. Faz fogo e queima. E come os bois e fala, agora eu estou pronto para o meu ministério. Porque agora eu queimei o que me prendia. O que te prende nessa noite? O que te prende para que eu e você não façam o chamado que Deus tem para mim e para você? Que nessa noite Deus venha queimar canga, venha matar boi, venha destruir nessa noite tudo aquilo que está te prendendo, que me prende em nome de Jesus. Eu declaro você livre nessa noite, para fazer a vontade de Deus e para andar nos caminhos e para fazer o seu chamado, da qual Deus tem te chamado nessa noite. Aleluia! Quem tem chamado de Deus aqui nessa noite? Deixa eu ver, aleluia. Todo mundo tem um chamado, está vendo? Aleluia. Por isso você precisa de orar muito para esse chamado. Você tem chamado? Então ora, então consagra, busca Deus, para que você seja muito usado por Deus no seu chamado. Eliseu diz, agora eu estou pronto para exercer o meu ministério. E a Bíblia diz que Eliseu agora sai mais Elias. Elias vai para um lado, Eliseu está junto. Elias vai para outro lugar, Eliseu está junto. Ele não tira o pé da cola de Eliseu, não. Ele está agarrado, ele está junto. Levanta o profeta e diz, Deus vai levar seu mestre. Ele diz, não tem problema não, eu vou aqui. Enquanto não leva, eu vou. E a Bíblia disse que Eliseu não desaprega do profeta Elias. Ele agora é o ajudante, ele é o que foi substituído pelo o outro anônimo. Quem poderia estar no lugar do Eliseu? Talvez seria o que fugiu, que sumiu, que não aparece, o ajudante anônimo. Mas se você não quer, Deus coloca alguém. Se você não quiser estar do lado do Eliseu aqui, você pode ter certeza que Deus levanta outro. Se amanhã eu falar, pastor Reinaldo, eu não quero mais meu cargo, eu não quero ministério, eu não quero nada, eu não quero, Deus não vai te pegar e falar, vai fazer sim, Zé Vitor. Às vezes a vara vem, pode vir, mas um dia tu será intimado para dar conta daquilo que eu e você não fez. Hoje eu tenho opção para não querer.
Elias vira e fala assim: Eliseu, você é um cara muito dedicado. O que você quer, Eliseu? Pede. Eliseu olha e fala assim: eu não sou bobo. Olhou, pensou, falou assim: eu quero uma porção dobrada do seu. Ah, mas Elias não pediu pouco, não. Eliseu pediu muita coisa. Elias era o homem que descia fogo. Elias era o homem que mandou descer fogo, que queimou todo o altar. Elias era aquele que várias vezes mandou descer fogo do céu e matou e queimou. É aquele que falava: não chove, e Deus ouvia. Então Eliseu diz: eu quero uma porção dobrada do seu ministério, Elias. Aleluia, glória a Deus. Se eu hoje fosse pedir, eu queria uma porção dobrada do meu rabino, eu quero uma porção dobrada do meu Eliseu, eu ia ficar ótimo. Vocês iam ver como eu ia pregar. Então, irmão, hoje Deus te dá chance para você pedir o que você quer. Deus tem em dobro para você nessa noite. Basta você pedir, pede e fala: Senhor, eu quero nessa noite algo em dobro. E talvez nós ficamos com aqueles pedidos pequenininho, tem importante, peça o que Deus tem nessa noite. Deus é grande para me te dar e para você. Elias diz: Eliseu, não sei se eu posso te dar, mas vamos esperar o que dá. Foi assim que Elias disse. A Bíblia diz que vai andando Elias e Eliseu junto no caminho, vem um redemoinho de fogo, cavalo de fogo, vem, toma Elias e leva embora. A capa de Elias cai. Eliseu olhou para Elias e falou assim: Elias foi embora, mas eu pego a capa, fiquei só com a capa. Ele corre e pega essa capa, está sozinho agora, não tem mais ninguém. Ele disse: meu pai. Mas Eliseu vai lá e pega essa capa e diz: eu não vou perder a oportunidade, não, eu vou ficar com a capa. A mesma capa que foi jogada nos ombros de Eliseu ali no trabalho, é a mesma capa que ele vai pegar. É a capa da qual ele vai agora usar. E Eliseu vem andando agora, voltando para a sua casa. Aparece o Jordão para impedir, para que ele passe. Mas ele olha para aquele Jordão e disse: eu tenho unção e tenho poder de Deus. E ele diz: onde está o Deus de Elias? E pegou a capa e fere as águas. E a Bíblia diz que as águas se abrem e Eliseu passa em terra seca. Em outras palavras, ele queria dizer: nada vai me parar, nada me para. Eu tenho unção e o meu ministério tem unção e poder. Nada para o meu chamado. Não deixa que nada para o seu chamado nessa noite. Não deixa que nada venha parar, não, meu querido. Você tem a capa, você tem o poder de Deus para tocar, para abrir, para repreender. Todo mal vai ter que sair para que o seu ministério, para que o seu chamado vai ser feito. Não tem Jordão que não vai abrir, não. Em nome de Jesus, eu quero declarar nessa noite uma unção de Deus sobre a sua vida, uma unção dobrada nessa noite. Senhor, derrama sobre a tua igreja, sobre o teu povo aqui nessa hora. Meu Deus, em nome de Jesus, renova, Senhor, a unção, os dons do Espírito sobre a tua casa, sobre a tua igreja, porque sabemos que sem unção não fazemos a obra, Senhor. Então, meu Deus, concede nessa noite uma unção nova sobre a tua igreja. Só você que crê, receba, diga amém. Eu creio que eu tenho uma porção dobrada nessa noite, para fazer a obra do Senhor. Elias, nada para mais Eliseu parece que é mais ousado do que é o próprio profeta Elias, homem que fez tanta coisa, e ele agora vai embora, ele está sozinho, ele olha, não tem ninguém para se ajudar, ele olha, na sua escola de profeta, ele olha, Geazi, você, Geazi, vai ser o meu ajudante. Lembra que eu te falei que os profetas escolheram alguém para ajudar, para caminhar, e aquele ajudante, o melhor aluno da escola, talvez tinha o privilégio de ser o ajudante, andar lado a lado, para desatar a sandália, para carregar a sandália, para fazer auxiliar e fazer um estágio. Então o Geazi foi esse, escolhido por Eliseu. Mas eu aprendi uma coisa, que profeta também erra, profeta também se engana. Não é porque ele é profeta que não engana e que não erra, porque erra. O profeta Samuel errou na escolha de Eliabe. Quando ele olha, ele diz: Deus não é esse profeta. Quando ele vai jogar o olho na cabeça de Eliabe, ele diz: não é esse. Ele leva até um choque. Então quem?
Estava acostumado com Saul, com aquela estatura alta, bonito, parecia Saul. Não é esse. Vai errar de novo. Parece que o profeta Samuel erra a primeira vez com Saul, depois vai errar novamente com Eliabe, porque as características eram as mesmas. Características de Eliabe e de Saul eram muito idênticas. E ele diz: Saul foi rei, então eu vou ungir Eliabe. Tem gente que erra a primeira e erra a segunda, pelas características. Cuidado com as características de Saul e de Eliabe. E Deus disse: não é esse não. O profeta Eliseu parece que erra também no chamado de Geazi. Porque você vai ver mais na frente quem é Geazi. Ele podia até ser uma pessoa que parecia, né, aquela pessoa ativa que estava ali, que estava na frente. Eis-me aqui, pode fazer. Ele falava: vai lá e fala na mão para mergulhar. O Geazi está lá e diz: vai lá e mergulha no rio. Ele outra coisa, Geazi estava ali. Manda lá, Geazi está ali. Geazi. Mas o coração de Geazi era só uma pudriqueira. E eu falo que o Eliseu erra e engana com Geazi. Por isso que hoje eu não posso apontar, porque se alguém errou, o pastor está sujeito a errar. Não é porque o pastor é um homem sábio, não erra, pode enganar com algumas coisas. E ele escolhe Geazi para ser o seu ajudante. E ele pega e leva o Geazi. Depois da cura de Naamã, Geazi, o Sírio fala: olha, eu quero te dar uma oferta pelo que aconteceu, pelo milagre, tentando, e Eliseu vira e fala assim: não, milagre não é comprado, é de graça, quem fez não foi eu, é Deus que fez, não quero nada. Geazi viu aqueles 2 sacos de prata, amarrado para a boca, armado, é muita prata. E ele olhou e falou assim, ao versículo que ele diz, ele fala assim: mas não pode. No versículo de número, respondeu Geazi: mas o meu patrão mandou dizer agora, versículo em cima. E quando Naamã já estava longe, Geazi, o empregado de Eliseu, começou a pensar: o meu patrão deixou que Naamã fosse embora, sem pagar nada. Ele devia ter aceitado o que o Sírio estava oferecendo. Eu juro pelo Deus vivo, que eu vou correr atrás e vou receber alguma coisa. Isso é gravíssimo. Então, quando o profeta não quer, o Sírio já está longe, Geazi vai correr atrás. Quando o Sírio está observando, viu o Geazi correndo, ele para. Aconteceu alguma coisa? Geazi chega, mentiroso, safado, homem sem caráter, chega e fala assim: olha, eu estou aqui porque o meu patrão vai receber 2 homens agora, que vai vir das montanhas, e ele precisa de alguns presentes. O cara é cara de pau mesmo, viu? Usa o nome do profeta para extorquir dinheiro. Se já mentir é feio, meus queridos. Mentir é uma coisa feia, horrorosa. Se você mente nessa noite, em nome de Jesus, para de mentir. Mentir é coisa terrível, que Deus não se agrada. Seja qual ela for da natureza dela, Deus não aceita mentira. E o homem ainda vai mentir usando o nome do profeta. Ele diz: não, o meu patrão mandou pedir. Isso é absurdo, o homem falar uma coisa dessa. E a Bíblia diz que o Sírio, muito assim, grato, ele falou assim: não, leva 60 quilos, não, leva uns 60 quilos de prata e umas roupas, e as peças de roupa. Irmão, você sabe o que é 60 quilos? Diz que é 2 sacos amarrados pela boca, trelado e pôs em cima de um cavalo ou de uma mula. 60 quilos de prata. Um escravo na promoção era vendido por 20 moedas de prata. José foi vendido pela promoção, 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Eu estava pesquisando, quanto que era uma prata? De 15 a 20 gramas. Era uma prata. Agora ele tinha 60 quilos de prata. Era muito dinheiro. Geazi pega esses 2 sacos de trelado pela boca, põe no cavalo e vai embora.
Chega lá, os ajudantes do Ciro, né, guarda, e ele esconde isso dentro da casa. Pega os 2 sacos e as coisas e guarda dentro da casa, esconde. Deus sabe o que tem no meu coração e no seu nessa noite. Cuidado com coisa escondida. Cuidado que Deus não deixa passar. Deus sabe tudo que está no meu e no seu coração. Deus sabe o que você fez, o que você deixou de fazer, o que eu fiz ou não fiz. Deus sabe todas as coisas. Cuidado com o escondidinho aí, por aí, que muitos estão fazendo. Cuidado com o escondido de Deus. Deus sabe. Quando Eliseu disse, falou, Geazi, onde você estava, meu filho? Não, Senhor, eu fui só ali. Mente de novo. Mentiu outra vez para o seu profeta. Não, eu fui só ali, não fui em lugar nenhum. Estava com um saco de prata guardado, escondido dentro da casa. E mentindo para o profeta. Senhor, é sério. Irmão, mentira é do diabo. Talvez você e eu achem que mentira é só de palavra. Talvez tu mente com as atitudes. Viu? Eu posso até não mentir de palavra, mas as minhas atitudes não há verdade. Em muitas atitudes que eu tenho, não há verdade. Entendeu? Se eu prego aqui, eu sou um cara bom, sou isso, aquilo, tento passar um engano para o pastor, para o Eliseu aí, e naquilo que eu falo não tem nada de verdade, isso é mentira. É a mesma coisa de pronunciar. A mentira é verbal, eu posso mentir com atitude, e o pecado é o mesmo. Eu preciso de tomar cuidado com as minhas atitudes mentirosas. Mentira onde não existe, verdade. Se tem área na sua vida que não tem verdade, então é mentira, você está mentindo. Para os amigos, para quem for. Tem gente que diz que é fiel à sua esposa, mas não é. Entendeu? Sai lá fora, dá uma saidinha, e aí? Eu te pergunto, é mentira ou não é? Mente com as ações, com as atitudes. E ele fala assim, mas onde você estava? Não, eu estava ali. Eliseu vira e olha dentro do olho de Geazi e fala, olha, você acha que o meu coração, o meu espírito não foi com você? Quando você foi, aquele homem parou e desceu daquele carro, e você pediu prata e roupa. Ele fala isso, e agora vem o versículo, e ele diz assim, e este lhe perguntou, onde que você estava? Eu fui ali, a um lugar, eu não fui em lugar nenhum, respondeu Geazi. Mas Eliseu disse, o meu espírito estava com você. Aquele homem que desceu daquele carro para falar com você, esta não é a hora de você aceitar dinheiro, roupa, plantações, oliveira, uva, ovelha, gado, empregado e empregada e terra. A coisa é tão séria que eu te falei do escondido. Quando ele disse que pediu, mas é estranho. Eu falei, Deus, mas ele pediu dinheiro e roupa. O Senhor falou assim, Deus revelou o que estava no coração de Geazi. E Eliseu disse, eu sei até o que você ia comprar com esse dinheiro, rapaz. Você pediu dinheiro e roupa, mas você ia usar esse dinheiro para comprar gado, para comprar ovelha, para comprar terra, para comprar escravo, para comprar escrava, e para plantar até plantações de uva. Isso é que estava no seu coração, Geazi. Você ia usar esse dinheiro para fazer isso. Você não me engana. Tu pode enganar quem tu quiser, mas Deus não passa de engano. Geazi foi revelado o que ele faria com o próprio dinheiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Deus sabe o que tem no meu e no seu coração. Deus sabe qual é o seu propósito, que está no seu e no meu coração. Deus sabe muito bem. E às vezes nós não entendemos, nós achamos que enganamos, não engana não. Deus sabe tudo a meu respeito e seu respeito nessa noite. Ele sabe o seu chamado, Ele sabe por que você não faz, por que você não quer, Ele sabe sim. Então, estava revelado, Deus revelou o que ele ia comprar. Era muita prata, não era?
Rapaz, 2 sacos de prata, misericórdia, é muita prata, é muita moeda, 60 quilos de prata. Gente, quem foi visitar era homem nobre, não ia levar qualquer presente não, ele levou algo forte, algo poderoso mesmo, para abençoar o Eliseu. Então, e a Bíblia diz que Eliseu disse, porque você fez, a lepra de Naamã te pega. Lembra que eu te falei no início? Se eu e você não fazer todos os requisitos, ser homem honesto, direito, não mentir, não ser homem profano, e fazer a obra, a lepra vai te pegar do mesmo jeito. Se você e eu somos mentirosos, a lepra vai te pegar e me pega também. Não é porque eu prego aqui em cima, não é porque eu canto ali em cima, não é porque eu faço alguma coisa que a lepra não me pega. Se eu sou enganoso, se eu sou ganancioso, Geazi era um homem ganancioso, um homem mentiroso, mas nem por isso ele está ali de frente com Eliseu, a lepra pegou. Nós temos que entender, meu irmão, que a lepra te pega e pega do mesmo jeito, se eu não for um cristão que ando segundo a vontade de Deus. Então não adianta, igual eu te falei, não adianta você ser um pregador que ensina a palavra, ser um péssimo pai, ser uma péssima mãe, ser um péssimo filho, ser um péssimo patrão, ser um péssimo funcionário, e aí por diante. Você acha que adianta você ser alguém que está aqui na frente, ou que faz algum chamado, e ser uma pessoa dessa que eu falo, mentiroso, pessoa que extorquia, que vai extorquir dinheiro, pessoas que aproveitam a oportunidade para enganar, para tirar? Não, a lepra vai te pegar do mesmo jeito, com obra ou sem obra. Aleluia. Vamos versículo 20 lá. Versículo de número 2. E diz assim: E Eliseu dirigiu o grupo dos profetas e pediram: o lugar aonde estamos é muito pequeno, dê licença para que nós podemos ir e cortar árvore para fazer um lugar para nós morar, um lugar maior. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que homens de Deus têm visão ampla, viu? Tem visão de expandir, tem visão de crescimento. Você e eu precisamos ter uma visão para crescer, e não ficar parado, não. Não podemos conformar com aquela igrejinha pequenininha de 10 pessoas. Eu não posso conformar com a minha vidinha. Eu não posso conformar com o meu salarinho, com a minha casinha, com o meu trem, com o meu... Não, deixa isso. Conforma, busca Deus em crescimento em tudo que tem de crescer. Deus quer que eu e você cresça em todas as áreas da nossa vida. Deus não quer que você seja toda a vida gente de banco, não. Cresça. Mas para isso você tem que querer crescer, você tem que querer expandir. Ele disse: vamos sair, porque está muito apertado, muito estreito. Tem gente que não está nem aí, está no estreito, está apertado e não busca. Tem pessoa que está no estreito na vida financeira, tem gente que está no estreito no casamento e não está nem aí, e continue com aquela vida acomodada. Amados, é aquele dizendo: vamos fazer um lugar maior, vamos sair daqui, vamos ser um lugar amplo. Então é visão de crescimento. Eu preciso de ter essa visão de crescer. Deus quer te dar nessa noite crescimento. Deus quer que eu e você cresça. Tem pessoas que querem ser algo da vida, mas nunca busca. Não ora, não lê a Bíblia, não faz nada, e aí? Não vai crescer, vai ser sempre uma pessoa. E ele diz: e ali, irmão, outra coisa. E ele fala: Eliseu, você vai conosco? Eliseu insistiu, Eliseu foi, aceitou. Irmão, eu preciso de aceitar, entender uma coisa. Tem coisas que parecem certo e precisa de fazer, mas nunca despreza, nunca deixa de falar com o líder, com o nosso pastor, com o nosso Eliseu. Não saia aí fazendo qualquer coisa, ainda que precisa de ser feito, ainda que é certo. Não faz as coisas sem a sua direção, da sua liderança. O pastor, o Reinaldo, o nosso rabino, precisa estar ciente de tudo o que for fazer. Eu preciso chegar e falar: pastor, eu estava pensando, o que o senhor acha? Ele vai falar: não pode, não pode. Tem gente que acha que é de Deus, pode fazer qualquer coisa. Está errado.
precisa consultar a liderança. Pessoas que é colocado na nossa vida é muito importante como líder. E se o pastor Reinaldo não pode ir na vida, não pode ir fisicamente, ele vai em oração. Ele vai estar em oração com você. Quando você for fazer a obra, quando você for trabalhar, então aprenda a se depender da liderança, de buscar, de falar, de informar, vamos fazer, vamos, estar junto. A Bíblia diz que ele sai junto, a unidade está ali, ele sai tudo junto. Então, eu preciso de aprender que eu preciso todos os dias tomar minhas decisões junto com o meu líder, com o meu pastor, seja qual ela for e qual for a necessidade. Não é porque você tem um chamado aí que você pode sair abrindo o ministério aí, não. Não é porque você tem chamado de pregador, de pastor, seja de profeta, e vai sair aí falando tudo que você pensa e deva. Não, não pode. Não. Tudo tem ética, tudo tem que ter cuidado. Não pode. Você vê tantas coisas aí, ó, nesse mundo, tanta toca que eu falo que vai abrindo aí de qualquer forma, gente aí sem direção, sem nada. Não pode, irmão. As coisas tem que ter cuidado, tem que ter liderança para dirigir. E a Bíblia diz que Eliseu vai com eles. E a Bíblia vai falar que eles estão cortando madeira. E quando tem tradução que diz que é vírgula. Olha para você ver, quem tem visão de Deus, ele já vê o projeto pronto. Ele disse, vamos cortar vírgula, a casa está pronta. Eles já viam a casa pronta. Tem gente que não consegue ver o projeto. Irmão, quando a pessoa, agora eu falo, sei lá como eu posso falar, quem vai construir uma casa, primeiro a casa está construída na sua mente, ele já sabe o quê. O código que foi fazer minha casa, aquela buraqueira, você não sabe nem como é que está, né? Mas o pedreiro, o engenheiro, já sabe que tipo vai ser, onde vai ser colocado cada tomada, tudo, ele já tem o projeto, já executado na vida, ele já sabe o que tem que ser feito. E a quem tem a visão é essa, ele já cortava a árvore, mas já via a casa, eles vão construir, vírgula, não é árvore, é vírgula, ele estava falando, que é madeira. Então já viu o projeto pronto, a casa estava pronta. E aí eles pegam e vai, e Eliseu vai com eles. A importância do líder estar junto, a importância do líder estar acompanhando. Pastor e ovelha tem que andar junto, não é ovelha para um lado e pastor por outro, não. E a Bíblia diz que eles vão cortar, e um tem que arranjar um machado emprestado, e ele não tem machado, e quando ele está cortando a árvore, o machado cai dentro da água, e ele grita, ai meu Senhor. O machado era emprestado. O machado era emprestado. Machado naquela época de grande valor, não é igual hoje, qualquer um pode ter um machado, não. Machado era algo, naquela época, não era qualquer um que tinha um machado. E ele grita, ai, perdi o meu machado, caiu o meu machado era emprestado. Ele falou, onde caiu, meu filho? Eliseu, ele chama Eliseu vai lá e mostra, ele falou assim, aqui caiu. Ele pega um pedaço de pau, joga e o machado boia. O machado vai boiar. Aleluia. Irmão, nessa noite eu quero te dizer sobre o meu chamado e o seu chamado. O seu chamado é emprestado. Cuidado com o chamado que Deus tem te concedido. Cuidado com o machado que Deus tem te entregado nessa noite, para você trabalhar, para você fazer a obra dele. Qual é o meu e qual é o seu machado nessa noite? Se você pensa que o seu dom que Deus te deu é seu, não, é emprestado. Se tu perder um dia, tu tem que dar conta desse machado. Quantas pessoas, meu irmão, que já perdeu o machado? Quantas pessoas aqui no nosso meio, às vezes hoje, que o machado já caiu na água? Pessoas que pregavam, já não pregam mais. Pessoas que tinham o machado da cura, já não nem ora mais para as pessoas serem curadas. Pessoas que falavam em línguas, até profetizavam, já nem profetiza, nem ora em línguas mais. Pessoas que oravam, já perdeu o machado da oração. Pessoas que tinham comunhão com Deus, já perdeu o machado da comunhão. Pessoas que eram profetas, profetizavam, já não profetiza mais. O machado já caiu. E quero te dizer que esse machado a qual Deus te deu um dia, esse machado é emprestado. E tu tem cuidado daquilo que é seu. Se eu cuido do que é meu, muito mais do que emprestado. Se eu arranjo um carro com o Fabinho, eu preciso cuidar mais dele que do meu. Porque o que eu arranjei dele, ele é emprestado. E eu tenho que devolver.
O meu, se eu amassei, mas o dele é dele. E eu pego. Já aconteceu com você? Pega algo emprestado e depois aconteceu alguma coisa? Isso é horrível, irmão. E aquele jovem não foi outra coisa, arranjou o machado, perdeu o machado, e ele disse, o meu machado é emprestado. Amado, nessa noite eu creio que tem muita pessoa com o machado seu perdido aqui. Pessoas que já não faz mais a obra, pessoas que até já fez a obra um dia, viu? Até estava na obra, mas por algum motivo deixou o seu machado cair nas águas. Quem nessa noite sente assim, irmão? Tem alguém que sente que seu machado caiu? Se você estiver assim, meu irmão, nessa noite Deus vai te restaurar, Deus vai te abençoar, Deus vai usar o Eliseu que está aqui para orar para você, e vai te devolver. Deus vai entregar machado novo nessa noite, Deus vai entregar dom nessa noite para cada um, Deus vai te renovar nessa noite, em nome de Jesus. Deus vai te entregar o machado da cura, Deus vai te entregar o machado da pregação, Deus vai te entregar o machado da profecia, Deus vai te entregar o machado da unção, de tudo, a oração. Deus vai te dar nessa noite um novo machado. Se você crê, só você que crê, adore a Deus, dizendo, eu creio, Senhor, que nessa noite eu recebo um novo machado, e se eu ainda perdi o meu, Deus vai me recuperar ele nessa noite. Aleluia. Você nessa noite que não faz mais nada que já fez, você já fez alguma coisa e hoje já não faz mais nada, está com o machado caído. Deus te concedeu um dia essa ferramenta para você executar a obra no seu chamado, e tem caído, tem perdido, por um motivo ou outro, não sei, mas eu quero te dizer nessa noite que ainda tem tempo, ainda você está vivo, ainda Deus pode te restaurar, pode ainda fazer o seu machado boiar, Ele pode te entregar o seu ministério de volta novamente, em nome de Jesus. Creia nessa noite, aleluia, Pai. A Bíblia diz que Eliseu pega um pedaço de madeira, que é o símbolo da cruz, madeira ele pega, através da cruz, do Calvário, é que eu vou restaurar. Quantas pessoas nessa noite perdeu alguma coisa? Você tem algo perdido nessa noite, aleluia. Eu quero dizer que através do poder da cruz do Calvário, o poder do madeira, vai te devolver nessa noite tudo aquilo que eu e você perdeu, em nome de Jesus. Oh Deus, abençoe, Pai. Eu quero declarar, Pai, nessa noite, Deus, que cada vida que se sente agora, meu Deus, que perdeu o seu ministério, meu Deus, pessoas que eram usadas por Deus, pessoas que fazia, meu Deus, e hoje está parado, hoje já não executa nada mais, hoje, meu Deus, se sente, meu Deus, meu Deus, perdeu todo o seu ministério. Eu quero declarar em nome de Jesus, que o Senhor nessa noite, entra, meu Deus, com providência, traga novos dons na vida dessas pessoas hoje, renova, batiza, Senhor, o teu povo com o Espírito Santo, traga algo novo em nome de Jesus, restaura, Senhor, o teu povo nessa noite, a tua casa, aleluia. Quem sente nessa noite que perdeu o seu machado? Tem alguém? Levanta, não é vergonhoso, alguém perdeu o seu machado nessa noite? Você que fazia, hoje não faz mais? Não é vergonhoso, isso acontece, viu? Por um motivo ou outro, o seu machado caiu, você estava fazendo a obra, a luta veio, você parou, não sei porquê, mas tem pessoas que caiu o seu machado aqui nessa noite, e eu tenho certeza, se você levantar a sua mão e dizer, pastor, seu Eliseu, eu perdi o meu machado ali. A Bíblia diz que em Atos 2:5, aonde tu caiu, tu levanta novamente, tu começa novamente. Se hoje você declarar para o seu Eliseu aqui que está aqui, Eliseu ora para mim, Eliseu ora para que o meu machado venha boiar, para que o meu ministério venha ser reativado, eu quero, Deus vai te conceder sim, Deus vai te batizar, Deus vai te dar dom, Deus vai te dar machado novo nessa noite, e eu creio em nome de Jesus. Se alguém não caiu, amém, irmão? Deus é contigo nessa noite, Deus quer te dar algo novo, Deus quer te dar um machado. Quantas pessoas que estavam paradas, às vezes, estão voltando, que benção, né? Tem pessoas que, por um motivo ou outro, parou de fazer, mas Deus tem tocado, e Ele tem voltado a trabalhar na obra de Deus, a usar o seu machado, amém, irmão? Eu quero chamar o nosso pastor, o rabino, para estar orando com a igreja. Se ele achar que deva, ora. Você que tem algo perdido nessa noite, creia que Deus vai te
vai te devolver aquilo que você perdeu nessa noite, amém? O seu ministério, no seu dom, sei lá, naquilo que você precisa. Quantas pessoas, meu irmão, era canela de fogo, fazia tanta coisa, e você vê hoje tantas pessoas parado, perdido, desmotivado, por um motivo ou outro. A gente sabemos que a desmotivação vem para parar, para impedir, para que nós não fazemos a obra, amém? Deixa com o nosso Eliseu. Amém. Deus abençoe, meu irmão.